Olá pessoal, eu sou o Caco do canal Problemas Resolvidos e eu vou fazer agora, vou falar sobre o segundo vídeo, tá, da playlist a respeito de esclarecimentos a respeito da fórmula de Bhaskara, tá? Esse vídeo aqui ele trata dos ajustes para poder usar a fórmula de Bhaskara. Então, que tipo de ajustes, tá? Então são coisas simples, é um vídeo até um pouquinho mais rápido do que o outro, tá? Só para fazer alguma elucidação aqui. Então, por exemplo, essa daqui, x ao quadrado mais x menos 5 é igual a 7. Então, a princípio, o mais desavisado, aquele menos experiente, olha e fala assim, essa aqui é uma equação de segundo grau, aqui é x ao quadrado, o a é 1, o b é 1 e o c é menos 5. Aí alguém pergunta, mas e esse 7? Ele fala, eu não sei, ignora. Na verdade, não. A equação de segundo grau ela tem que ser igual a zero. Então, esse é o primeiro ajuste que eu tenho que fazer nisso aqui. Na verdade, o único ajuste que eu vou ter que fazer nisso aqui. Como é que eu faço aqui aparecer o zero? Eu pego esse 7 e jogo para o lado de lá e deixo nada aqui desse lado. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado mais x menos 5. Aí, o 7 que está aqui positivo vem para cá, fica menos 7 igual a zero. Certo? Então, a equação do segundo grau em que eu vou aplicar o Bhaskara é x ao quadrado mais x, menos 5 com menos 7, menos 12, igual a zero. Então, agora sim, essa é a equação do segundo grau em que eu vou aplicar o Bhaskara, tá? O A é 1, o B é 1 e o C é menos 12, tá? Inclusive, esse daqui eu fiz no primeiro vídeo lá. Vocês podem dar uma olhada lá no primeiro vídeo e dar uma olhada nele, ok? Bom, e esse daqui? Isso daqui é uma equação do segundo grau. Aí você olha e fala, não, isso aqui não é uma equação do segundo grau. Olha, aparentemente ela não é, tá? Mas se eu fizer alguma modificação aqui, ela vai aparecer uma equação de segundo grau. Então, quando eu tenho uma fração igual a outra fração, o que a gente pode fazer? A gente multiplica em x. Então, eu pego isso daqui, passo para o outro lado em cima multiplicando, e pego esse 3 que está aqui embaixo, passo para o outro lado multiplicando. Então, eu já vou colocar logo direto como é que vai ficar, tá? Então, aqui, ó, 5 menos x vezes x vai ficar o quê? X vezes 5, 5x. X vezes menos x, então mais vezes menos x vezes x, x ao quadrado. Igual 3 vezes 3x, dá 9x, e 3 vezes mais 1, dá mais 3, ok? E daí, agora está aparecendo mais agora uma equação do segundo grau, certo? Então, o que eu vou fazer para ela ficar bem uma equação do segundo grau? Eu vou jogar tudo para um lado só, que nem eu fiz aqui, joguei tudo para um lado só, né? Até que apareceu a equação do segundo grau. Então, eu vou jogar tudo para um lado só. Então, o menos x ao quadrado já vai ficar aqui, menos x ao quadrado. O 9x vem para cá, fica menos 9x. E o 5x já está ali. Então, mais 5x menos 9x. E esse mais 3 vem para cá, fica menos 3 igual a zero. Ficou meio apertadinho, mas dá para ver aí, né? Tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Menos x ao quadrado. Aí, mais 5x com menos 9x. Então, dá menos 4x, né? Porque 5, né? 5 positivo, 9 negativo. Então, menos 4 negativo. Então, menos 4x menos 3 igual a zero. Pronto. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau que eu posso aplicar o Bhaskara. O A é menos 1, o B é menos 4 e o C é menos 3. Aí tem gente que fala, puxa, mas tudo negativo, que chato trabalhar com número negativo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar o sinal de todos os elementos da equação. Todos os elementos, do lado esquerdo e do lado direito. Apesar que o zero, né, se eu trocar o sinal de mais zero para menos zero, vai continuar sendo zero. Então, na verdade, é trocar o sinal de tudo. Então, menos x vai para x ao quadrado, ou melhor, menos x ao quadrado vai para x ao quadrado. O menos 4x vai para mais 4x. E o menos 3 vai para mais 3 igual a zero. Pronto. Agora eu tenho uma equação do segundo grau, só com valores positivos. O A é 1, o B é mais 4 e o C é mais 3, tá bom? Então, esses aqui, eu só mostrei como alterar a equação original para obter uma equação em que eu posso aplicar o Bhaskara, tá? Então, ficou fácil. Agora, vamos olhar os outros exemplos. Esse aqui, x à quarta menos 3x ao quadrado mais 2 igual a zero. Aí você fala, não, mas isso aqui não é uma equação de segundo grau. Alguns podem ficar com dúvida, porque aparece x ao quadrado, né? Mas aparece um x à quarta. Então, isso aqui é uma equação do quarto grau, tá? Porque o expoente,
O maior expoente do x é o que diz o grau da equação. Claro, quando o x vem sozinho, né? Então, isso aqui é a equação do quarto grau, tá bom? Então, equação do quarto grau não dá para usar Bhaskara. Mas, esse caso aqui dá. Por quê? Não aparece o x à terceira. Então, só aparece o x à quarta, o x ao quadrado e o outro independente. Então, tem algum ajuste que eu posso fazer aqui para aparecer uma equação do segundo grau e eu aplicar Bhaskara. Tá? Qual é o ajuste que eu vou fazer? Então, olha só. O que é x à quarta? Então, x à quarta é x vezes x vezes x vezes x, correto? E o que é x vezes x? É x ao quadrado. Então, o x à quarta é x ao quadrado vezes x ao quadrado. Mas x ao quadrado vezes x ao quadrado é o quê? É x ao quadrado. Tá bom? Então, veja que aqui tem x ao quadrado e o x à quarta é x ao quadrado. Então, o que a gente faz? A gente usa um macetinho de substituição. A gente diz que x ao quadrado é t. Então, se x ao quadrado é t, então x ao quadrado vai ser o quê? Vai ser t ao quadrado. E fazendo essa substituição, eu coloco lá de volta num outro tipo de equação. Mas por que você usou t? Porque eu gosto do t. Poderia ter usado outra letra. Poderia ter usado a, poderia ter usado, apesar que o a, daí vai, mas o a confunde. Então, pode usar r, s, w, y, tá bom? Eu gosto de usar t, eu usei t. Então, x à quarta, então, vai ser o quê? T ao quadrado. Então, isso aqui é t ao quadrado, menos 3 vezes x ao quadrado é t, mais 2 igual a zero. Então, olha só, agora apareceu uma equação do segundo grau em que a gente sabe usar Bhaskara. Então, vamos usar Bhaskara. Só que agora, em vez de ser x igual, vai ser t igual a menos b. Então, b é menos 3, menos 3 dá 3. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Então, 1 vezes 2, 2. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Tudo sobre 2a, o a é 1, 2 vezes 1, 2. Tá? Então, o t vai ser igual a quê? A 3, mais ou menos, 9 menos 8 dá 1, raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2. Tá? Então, aqui vão sair dois valores. Né? Lembra, quando eu usar mais, eu acho um valor, quando eu usar menos, eu acho outro. Então, o mais vai ficar 3 mais 1, 4. 4 sobre 2 dá 2. E 3 menos 1, 2. E 2 sobre 2 dá 1. Então, o t, através dessa Bhaskara aqui, eu vou obter dois resultados. O t pode ser igual a 2 e o t pode ser igual a 1. Mas agora vamos lembrar, o que é o t? O t é o x ao quadrado. Então, eu tenho, na verdade, o seguinte, que x ao quadrado é igual a 2, e eu tenho que x ao quadrado é igual a 1, tá? Mas x ao quadrado igual a 2 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2 igual a 0. E x ao quadrado igual a 1 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1 igual a 0. Olha, isso daqui é outra equação do segundo grau. Só que é uma equação de segundo grau incompleta em que o b é 0. Tá? Se você aplicar Bhaskara aqui, você vai achar dois valores para x. Vai achar x' igual a raiz de 2. E lembra que quando o b é 0, né, quando ela é incompleta e o b é 0, os valores são simétricos ou são opostos. Então, x' é igual a raiz de 2 e o x duas linhas é igual a menos raiz de 2, tá? Eu não apliquei Bhaskara aqui, eu fiz de cabeça aqui, porque eu já sei direto aqui, tá? Não quero adiantar o assunto, porque o terceiro vídeo eu falo sobre formas alternativas a usar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, depois eu explico melhor como fazer essa aqui de uma forma rápida sem Bhaskara. Tá? Então, vai ficar x' é igual a x duas linhas, x' é igual a raiz de 2, x duas linhas é igual a menos raiz de 2, e nessa daqui vai ficar aqui x', só que x' já tem. Então, vamos usar x 3 linhas, vai ser igual a 1. E o x 4 linhas, não, x4 vai ser igual a menos 1. Tá? Então, aí fica uma lição aqui. Quando eu tenho x elevado à quarta, eu posso obter até
4 soluções, tá? Que foi o caso que deu aqui, ó. Então eu fiz uma substituição para aplicar o Bhaskara, e daí eu voltei a substituição e achei outra equação de segundo grau. Se você aplicar Bhaskara, você vai achar duas respostas. E outra equação de segundo grau aqui, com essa resposta t igual a 1, aplicando Bhaskara, você acha duas respostas. Então você tem duas daqui e duas daqui. Então você obteve 4 soluções, tá? Então quando o x aparece elevado à quarta, a gente pode ter até 4 soluções, tá bom? Agora olha só essa daqui. Aqui aparece x elevado à décima, tá? Então, e aqui x à quinta. Então veja, semelhantemente ao que foi feito na primeira, como só aparece dois termos aqui com x e o expoente é o dobro do de cá, então eu posso dizer que x à quinta vai ser igual a t. E x à décima, então, vai ser t ao quadrado. Aí eu aplico a substituição naquela equação, vai ficar aqui t ao quadrado menos 2t menos 3 é igual a zero. Tá? Aí aqui eu posso aplicar Bhaskara. Então, aplicando Bhaskara aqui, vai ficar que t é igual a menos b, b é menos 2, menos 2 vai dar 2, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes o a vezes o c, então a vezes o c, 1 vezes menos 3 dá menos 3, e menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Tudo sobre 2 vezes o a é 1, 2 vezes 1, 2. Tá bom? Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar que t é igual a 2 mais ou menos o quê? Então 4 mais 12, 16. E raiz de 16 dá 4. Então 2 mais ou menos 4 sobre 2. Então aqui saem duas respostas, tá? Com mais, 2 mais 4, 6. 6 sobre 2, 3. E 2 menos 4, menos 2. Menos 2 sobre 2, menos 1. Tá? E agora eu volto com esse é o valor de t. Eu pego o valor de t e igualo a x à quinta. Então vai ficar aqui, x à quinta é igual a 3. E o outro vai ficar que x à quinta é igual a menos 1. Tá bom? Aí, isso daqui não é uma equação do segundo grau. Tá? Não é uma equação do segundo grau isso aqui. Então, não dá para aplicar Bhaskara aqui. Nem aplicar Bhaskara aqui. Tá bom? Mas, tem outras formas de resolver isso aqui. Tá? Semelhante a outra forma que eu vou resolver essa daqui de cima. Ó, que é x ao quadrado igual a 2. Porque elas são semelhantes. Ó. Aqui está x ao quadrado igual a 2 e aqui x à quinta é igual a 3. Então, de uma forma semelhante a que eu vou resolver essa daqui no terceiro vídeo, eu também tenho como resolver essa daqui, tá? Que eu não vou resolver no terceiro vídeo, mas com a explicação de uma dessa daqui, você consegue visualizar essa daqui, tá bom? Então, essa daqui, eu paro aqui, porque o meu objetivo era só ver como é que eu posso aplicar Bhaskara, e aqui está aplicado Bhaskara, tá bom? Outro caso, aqui novamente, aqui aparece x não elevado ao quadrado, e aqui não só x, mas elevado a um expoente fracionário, tá bom? E o que é o expoente fracionário? Então, olha só, um x elevado a 1/3, isso daqui é a mesma coisa que raiz cúbica de x, tá bom? Isso é a mesma coisa que raiz cúbica de x. Quando eu elevo uma potência elevada ao quadrado, tá? Tem uma propriedade da potência que diz o seguinte, ó, um número elevado a um expoente x, e tudo isso elevado a um expoente y, vai ser igual a b elevado a x vezes y. Tá bom? Então, eu multiplico os expoentes. Então, aqui, ó, x elevado a 2/3, e aqui x elevado a 1/3, então é a mesma coisa que, ó, x elevado a 1/3 elevado ao quadrado vai ser o quê? Então, multiplica os expoentes, né? Conforme a propriedade aqui, ó. Multiplica os expoentes. Então, 1/3 vezes 2 dá o quê? Dá 2/3. Então, esse x elevado a 2/3 é x elevado a 1/3 elevado ao quadrado. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou chamar de x elevado a 1/3 de t. E x elevado a 2/3, então, vai ser o quê? T ao quadrado. E eu novamente faço uma substituição.
tá bom? Então, esse aqui vai ficar t ao quadrado mais 10 vezes t mais 9, igual a 0. E essa daqui eu posso aplicar Bhaskara. Então, vai ficar que t é igual a menos b, b é mais 10, então vai ficar menos 10, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, então 10 ao quadrado, 100, menos 4 vezes o a e o c vezes o c, tá? 1 vezes 9 dá 9, vezes menos 4 vezes 9 dá menos 36. Tudo sobre 2 vezes o a é 1, 2 vezes 1, 2. Tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar que t é igual a menos 10, mais ou menos... Bom, 100 menos 36 dá 64. E raiz de 64 dá 8. Então, dá menos 10 mais ou menos 8 sobre 2. E, novamente, duas respostas, uma com mais, outra com menos. Menos 10 mais 8, menos 2. Menos 2 sobre 2, menos 1. E menos 10 menos 8 dá menos 18. Menos 18 sobre 2, menos 9. Tá? Então, como t é igual a x elevado a 1 terço, então vai ficar aqui x elevado a 1 terço é igual a menos 1 e x elevado a 1 terço é igual a menos 9. Tá? Bom, então, veja, x elevado a 1 terço é a mesma coisa que raiz cúbica de x. Tá? Então, eu quero saber que número que eu tiro a raiz cúbica que vai me dar menos 1. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que raiz cúbica de x é igual a menos 1. Que número que eu tiro a raiz cúbica e me dá menos 1? É o próprio menos 1. Raiz cúbica de menos 1 é 1. Por quê? Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Mais 1 vezes menos 1 dá menos 1. Tá bom? Então, outra forma de fazer isso aqui é você pegar o raiz cúbica desse lado e jogar para o outro lado da igualdade como uma potência, tá? Em que o índice aqui da raiz vira expoente. Então, x, né? Até vou aproveitar esse que eu coloquei assim, ó, esse raiz cúbica, ele vai para o outro lado como potência 3. Tá? Então, o x vai ser igual a 1 menos 1, que é esse aqui, elevado a 3. E menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Tá? Essa é uma das respostas. E aqui, ó, x elevado a 1 terço é igual a menos 9, ou seja, x é igual a menos 9 elevado a 3. Então, x vai ser igual a quê? Menos 3 vezes menos 3 dá mais 81. E 81 vezes 9 vai dar 9. 9 vezes 8, 72. Então, dá 729. Então, isso aqui vai dar menos 729. Tá bom? Então, essas aqui são as respostas dessa equação, que não é equação de segundo grau, tá? Mas, fazendo uma pequena modificação, ela vira uma equação de segundo grau, onde eu aplico o Bhaskara e, por solução de equação aqui, eu consigo achar nas respostas os valores de x, ok? Vamos a mais exemplos. Eu acabei falando que o vídeo ia ser rápido, mas não está tão rápido não, né? Vamos lá. X elevado a menos 6, menos 4x elevado a menos 3, menos 21 igual a 0. Então, aqui, o expoente desse x aqui é o dobro desse expoente. É porque x elevado a menos 3, eu posso dizer que é t. Então, x elevado a menos 6, eu posso dizer que é x elevado a menos 3 ao quadrado, né? A gente multiplica os expoentes. Então, x elevado a menos 6 vai ser t ao quadrado. Então, essa equação, fazendo a substituição, vai ficar t ao quadrado menos 4t menos 21 igual a 0. Aí eu posso aplicar Bhaskara. Então, vai ficar que t é igual a menos 4, ou seja, 4 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 21, vai dar mais 4 vezes 21, 84.
tudo sobre 2 vezes o A é 1, 2. Tá bom? Então, eu vou tirar aqui t é igual a 4 mais ou menos 16 mais 84 dá 100. Raiz de 100, 10 sobre 2. Então, vão sair duas respostas. 4 mais 10, 14. 14 sobre 2, 7. 4 menos 10, menos 6. Menos 6 sobre 2, menos 3. Ok? Então, eu chego à conclusão de que x elevado a menos 3, x elevado a menos 3 é igual a 7. Tá? Vou resolver primeiro esse, depois eu faço x elevado a menos 3 é igual a menos 3. Então, olha só, o que é x elevado a menos 3? Isso aqui é 1 sobre x elevado a 3. Vai ser igual a 7 sobre 1. Tá bom? Então, eu posso inverter as duas frações. E vai ficar aqui, x elevado à terceira é igual a 1 sobre 7. Então, o contrário de expoente 3 é raiz de 3. Então, x é igual a raiz cúbica, raiz de 3 não, raiz cúbica de 1 sobre 7. E vamos deixar por aqui, porque o objetivo não é resolver esse tipo de equação aqui. É a equação do segundo grau, né? Então, x a menos 3 também pode ser igual a menos 3. E já invertendo, que nem eu fiz aqui, né? Ó, daqui eu fiz esse passo e daqui vim para cá. Então, vou vir daqui direto para cá. Ó. Eu tiro o sinal do expoente e inverto o que está do outro lado da fração. Então, vai ficar x elevado a 3 vai ser igual a menos 1 sobre 3. Veja, eu inverto a fração, o sinal continua. Então, vai ficar aqui x é igual a raiz cúbica de menos 1 terço. E vou deixar assim, porque eu não quero me alongar mais aqui, tá bom? Próximo. Então, x é 14x menos raiz quadrada de x menos 3 igual a 0. Aí você fala, essa daqui não é a equação do segundo grau. Realmente não é, né? Mas eu posso adequar ela. Como? Então, se eu fizer raiz de x é igual a t, então, raiz de x elevado ao quadrado vai ser t ao quadrado. Aí você fala, tá, mas daí não chega onde eu quero. Mas espera aí. Raiz quadrada é o contrário de elevar ao quadrado. Então, esse raiz e o 2 aqui eu posso simplificar. E vai ficar que t ao quadrado é igual a x. Tá vendo? Daqui sai que t ao quadrado é igual a x. Então, isso daqui é t ao quadrado e esse aqui é t. Então, vai ficar 14t ao quadrado menos raiz de x é t, t menos 3 é igual a 0. E aqui, vamos aplicar a Bhaskara. Então, vai ficar aqui t é igual ao quê? Menos b, então, menos 1 mais 1, mais ou menos raiz quadrada de quê? De menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4, agora eu vou escrever porque é número grande, né? Menos 4 vezes o A, 14, vezes o C, menos 3. Tudo sobre 2 vezes o A, 2 vezes 14, 28. Isso aqui, então, vai ficar aqui T é igual a 1, mais ou menos, raiz quadrada de. Então, menos vezes menos, mais. Então, isso aqui vai dar mais. 4 vezes 14 vai dar 4 vezes 4, 16, vai 1, 56. 56 vezes 3, bom, 5 vezes 3 dá, né, 50 vezes 3, 150. E 3 vezes 6, 18. Então, dá 168. 1 mais 168 dá 169 sobre 28. Raiz de 169 dá 13. Então, t vai ser igual a 1 mais ou menos 13 sobre 28. Duas respostas, então. 1 mais 13, 14. 14 é metade de 28. Então, é 1 sobre 2. E 1 menos 13, menos 12. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, menos 12 sobre 28. Simplificando por 4, dá 3, por 4 dá 7. Então, menos 3 sobre 7. Então, essas são as duas
os dois valores de t, mas t quem que é? É raiz de x. Então eu vou dizer que raiz de x é igual a meio. Então, x vai ser igual a meio elevado ao quadrado, que dá 1 sobre 4. Tá bom? E a raiz de x também é igual a menos 3 sobre 7. Então, x vai ser igual a menos 3 sétimos ao quadrado. Então, x vai ser igual a menos vezes menos mais. 3 ao quadrado, 9. 7 ao quadrado, 49. Aí alguém fala, dá para simplificar 9 por 9? Não, não, não. Isso aqui não dá para simplificar não, tá? É 9 dividido por 49. Tá? Então fica aqui. Também dá para aplicar a Bhaskara se tiver uma visão um pouco mais aguçada. E esse último? Aí esse último aqui o cara fala, não, esse não dá, né? Aí fala, não, mas se a gente juntar x ao quadrado menos x, o menos 2 dá uma equação do segundo grau, aí y ao quadrado menos y, daí... Não é assim não. Na verdade aqui, a gente tem que, né, são casos, tá? Eu coloquei esse caso porque pode vir a acontecer e você pode achar uma solução por Bhaskara aqui também, tá bom? Então, olha só, o que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy? Isso daqui é produto notável. Isso aqui é x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá bom? E o que é menos x menos y? Isso aqui é menos x mais y. E menos 2 igual a zero. Então, isso daqui é x ao quadrado mais 2xy mais... Isso aqui é x mais y ao quadrado. Então, x mais y ao quadrado menos x mais y menos 2 igual a zero. Agora está aparecendo mais uma equação do segundo grau. E eu faço x mais y é igual a t. Então, vai ficar aqui t ao quadrado menos t menos 2 igual a zero. Tá vendo? Aí eu posso chegar mais perto de uma solução dessa equação aqui. E eu faço o quê? Então, t vai ser menos b, então menos menos 1 mais 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 2 dá mais 8. Tudo sobre 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui vai ficar aqui. T é igual a 1, mais ou menos 1 mais 8, 9, raiz de 9 dá 3 sobre 2. Então, vão sair duas respostas. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, aqui eu chego em duas respostas. Que x mais y pode ser igual a 2, né? E x mais y pode ser igual a menos 1. Ok? Aí você fala, tá, mas e quanto que é x mais y? Só com isso daqui eu não tenho a resposta. Com isso daqui, eu chego à conclusão de que eu tenho infinitas respostas. Mas, geralmente, um problema que aparece isso aqui, aparece também uma outra informação. Por exemplo, que x menos y é igual a 5, por exemplo. Aí eu tenho dois sistemas de equação. Esse daqui, que vai me dar duas respostas, uma para x e uma para y, e o outro que vai ser x mais y é igual a 2 e x menos y é igual a 5. E aqui também vão me dar uma resposta para x e uma resposta para y. Eu falei duas respostas, mas na verdade não. É uma para x e uma para y. E aqui uma para x e uma para y. Entendeu? Então, veja, eu apliquei Bhaskara em todos esses exemplos, mas usando artifícios. Tá bom? Isso são coisas que podem acontecer. Tá bom? Então, se você viu alguma dificuldade aqui, quer fazer alguma pergunta, poste nos comentários desse vídeo. Tá bom? E segue a playlist, vamos ao terceiro vídeo, que são formas alternativas de aplicar o Bhaskara. Tá bom? Então é isso aí. Não esqueça, curta, inscreva-se e compartilhe. E até a próxima.